Para se compreender a minha relação com os livros, é preciso ver um filme, que é também um dos meus filmes favoritos, que é um filme português dos anos 40, que é do Cottinelli Telmo, que tem aquelas comédias dos anos 40 a preto e branco, que só as nossas avós e pessoas de modos velhos como eu é que veem. Essa comédia é a Canção de Lisboa, é extraordinário, é um exercício extraordinário de humor, porque tem o Ribeirinho, o António Silva, o Vasco Santana e a Beatriz Costa, e há lá um momento extraordinário em que o Vasco Santana, que é o Vasco Leitão, está numa casa de fados, que é o retiro do Alexandrino, e ele tem embebeda-se, zanga-se e durante uma atuação começa a insultar as pessoas, a dizer que é contra o fado, abaixo o fado, morram os fadistas, partam-se as guitarras, e é expulso e encontra refúgio nas imediações do retiro. Senta-se lá e começa a carpir as mágoas e de repente começa a ouvir um solo de guitarra e começa a cantar. Portanto, 5 segundos antes ele está a amaldiçoar o fado, 5 segundos depois ele está a amar o fado, a cantar, e parte dessa atuação para uma carreira fulgurante que o leva até ao fim do filme. Passa a ser o Vasco da Anatomia. A minha relação, isso não é uma relação, o Vasco Santana tinha uma relação de amor-ódio. Eu não tenho relação de amor-ódio, ou não tive uma relação de amor-ódio com os livros, porque o ódio não cabe na minha vida. Tive mais uma relação de amor-desamor, porque eu fui um leitor normal até provavelmente os 18 anos, 19, que é aquela idade das inquietações, em que nós questionamos tudo, que nós pomos tudo em causa, que nós detestamos tudo, e eu tive o meu momento Vasco Leitão em que amaldiçoei os livros. Eu estava a ler muita coisa que não gostava, com que não me identificava, muito aborrecido, sobretudo muito aborrecido, e chegou a uma altura, talvez aos 18 anos, em que eu virei-me para o mundo e disse: morram os livros, morram os autores, queimem-se as editoras, rebentem-se com as máquinas de escrever, porque não quero saber dos livros, detesto livros, e eu já na altura tinha o fascínio pela leitura e pela escrita, e amaldiçoei tudo ali numa fase de 3, 4 anos. Foi o meu momento Vasco Leitão. E depois tive o meu momento solo de guitarra do Vasco Leitão, que é quando encontro este livro. Este livro chama-se A Espuma dos Dias, é do Boris Vian. É um escritor muito pouco conhecido, mas que viveu ou que trabalhou em meados do século passado, anos 40, 50, e que escreveu este livro maravilhoso. É uma obra que está longe de ser uma grande obra-prima da literatura, mas é um livro que me cativou e que foi o meu solo de guitarra, porque foi quando eu li este livro que comecei a ser resgatado desse desamor à escrita e à leitura, e este livro impulsionou-me para lá. Este livro eu tropecei nele, presumo que numa feira do livro em Coimbra, já não me recordo, e este livro tinha... o título era-me familiar por causa de um programa da rádio da TSF, que era também Espuma dos Dias, e também tinha visto qualquer coisa na RTP2 sobre ele, e eu sentia-me curioso, e até estava com uma colega que disse: então tu és contra os livros, já não queres saber de livros e agora estás a comprar, e eu disse: esta é a exceção que vai fazer todas as regras. Disse-o, como me digo agora a vocês, com muita pinta, e de facto o livro, eu comecei a folheá-lo e comecei a identificar-me muito com tudo o que lá encontrava. Eu costumo dizer que até aí os livros tentavam se impingir a mim como uma vadia. Este não, este livro seduziu-me como uma mulher a sério. Não propriamente com aqueles modos mansos, com aqueles modos meigos, mas foi por ali adiante com uma força, logo entrou a matar. Tem um universo totalmente surrealista, apesar de eu achar que o surrealismo é uma das palavras mais abusivamente usadas, porque o surrealismo tem regras, mas de facto as correntes literárias indicam este livro como sendo um livro surrealista, mas o seu universo é extraordinário, é povoado de coisas que nós nunca imaginamos que existiriam, vira tudo do avesso, é um livro muito subversivo.
Nós vemos lá pessoas a andar em carros transparentes, pessoas com uma mesa com ondas, pessoas a andarem numa roda gigante que não os mantém firmes, mas leva-os a passear por toda a cidade. É absolutamente admirável tudo o que este homem constrói. A formação do Boris Vian era engenharia e ele pegou em algumas ideias de engenharia e criou objetos fantásticos que hoje são, chamamos-lhe retrofuturistas, mas que na época isto seria considerado quase ficção científica vintage. Mas tudo isto faz muito sentido, não era lá colocado de forma desgarrada, foi tudo muito bem contextualizado. E eu nunca mais me esqueço do piano cocktail, que é um aparelho que ele inventou em que as pessoas tocavam piano e serviam um cocktail. É maravilhoso, tudo isso muito bem, muito coerente, muito bem metido, muito bem encaixado, como, não digo um puzzle, mas quase como uma jarra partida que depois se volta a colar. É lindo, lindo. E no meio de tudo isso, no centro de tudo isso, no centro de toda esta subversão que me abriu os sentidos e que me pôs a pensar de outra maneira e que me pôs a gostar novamente da literatura e da leitura, no meio de tudo isso está uma história de amor. E só eu e o meu demónio interior sabemos o quanto eu gosto de histórias de amor. E sobretudo com as histórias de amor trágicas que, spoiler alert, acabam muito mal, este caso, mas vamos lá ver, as histórias de amor que nós conhecemos acabam todas mal. Estão a Isolda, o Romeu e Julieta, a Madame Bovary, todas elas, aliás o Corcunda de Notre Dame também, todas elas acabam com uma grande... com uma tragédia. E este também, mas é uma tragédia muito bem contada. Começa então com um casal apaixonado, extraordinariamente impulsivos. Eu adoro pessoas impulsivas, eu adoro mesmo gente impulsiva, que se conhece, que se apaixona numa faísca e se vai casar logo a seguir. E eles casam e vão de lua de mel e é o Colin, que é um abastado, não se sabe de onde é que vem a fortuna dele, mas nos livros nós não queremos saber. E o Colin, que é o abastado, casa com a Chloé e em algum momento a Chloé contrai uma doença, também ela de forma quase a roçar o absurdo, que é um nenúfar que lhe cresce no pulmão. E que começa a matá-la, e a única forma que ele tem de amenizar o seu sofrimento, de amenizar a sua dor, é rodear o quarto dela, rodeá-la sempre de flores, que é uma coisa extraordinária. Nós associamos as flores ao elemento decorativo, que é terapêutico. Tudo isto muito metafórico, é verdade, mas é absolutamente admirável, é lindo, é imperdível. Todas as outras personagens também, há uma galeria que constrói aquele ecossistema de gente que nós chamamos de gente maluca, que é o cozinheiro Nicolás, que é o Chic também, e de facto tudo isso cria ali um embalo para nós nos apaixonarmos verdadeiramente por este livro. Este livro então deu uma injeção de subversão que eu precisava, criou aquilo que eu chamo que é a sublevação dos sentidos. Eu passei a entender tudo de outra forma e a perceber que podia exprimir o que estava cá dentro de uma forma muito mais explosiva, colorida e até disruptiva, que fizesse uma ruptura muito grande com a realidade que nós vemos. E é de facto, este é o meu livro, não é o livro da minha vida, porque muitos outros seguiram, mas é de facto o livro que me resgatou de um desamor na leitura e que de facto que era só uma ilusão, era ilusório.